Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Encontro Síncrono. Então, hoje, dando continuidade ao conteúdo das últimas aulas, e também vamos seguir para outras coisas, né? Porque senão também fica muito cansativo. Muito bem, vamos lá. O que será que está por vir, né? Então, recapitulando de uma maneira rápida, tá? O que a gente viu até agora? Então, basicamente, a gente ainda está bem no início da construção da forma, e com isso vimos a técnica das formas geométricas, que nada mais é do que um dos conteúdos dessa abordagem dos métodos não convencionais de ensino. Então, com ele, a gente tenta uma abordagem diferenciada no desenho para tentar estruturar a forma de uma maneira que ainda não era previsto. Porém, o uso dessas formas, que são conhecidas por todos e também, como bem colocado nas aulas anteriores, vocês não precisam obrigatoriamente utilizar a forma geométrica propriamente dita, ou seja, precisa ser um triângulo equilátero, todos os lados iguais, precisa ser um quadrado, um retângulo, um hexágono, assim por dizer. Então, uma forma que auxilia vocês, às vezes é aquela oval mesmo, um pouco troncha, não tem problema, que é aquela forma circular que é tudo menos um círculo, o quadrado um pouco arredondado, o triângulo ali um pouco capenga de um dos lados, não tem problema, tá? Até porque o nosso objetivo não é chegar na forma geométrica em si. E ao mesmo tempo, quando a própria forma, a base, né, a base dessa forma, ela está dando mais trabalho do que o desenho em si, acaba virando um processo muito burocrático e acaba perdendo sentido, por assim dizer. Então tem que tomar um pouco de cuidado também até onde a técnica ela não está sobrepondo ao próprio desenho. Então tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso e ao mesmo tempo tem que ser algo prático. Então eu entendo que num primeiro momento pode não ser algo muito trivial para vocês, né? Então para quem nunca utilizou essa técnica na vida, tem que ter um pouco de insistência, é claro, mas ao mesmo tempo o processo, conforme vocês vão se utilizando, ele vai ficando cada vez mais fluido. Então a ideia é que isso fique cada vez mais natural no uso e, logicamente, assim como essa e todas as outras técnicas que vamos ver ao longo da disciplina, elas podem ser ou não úteis a vocês. Aí cabe a cada um de vocês decidirem se isso realmente está auxiliando ou não no desenho. É interessante porque eu já peguei alguns relatos de vocês no Discord, alguns que não tinham a prática do desenho e as formas geométricas estão ajudando. Então, isso eu acho que é sempre positivo. De toda forma, eu acho que cabe a experimentação. Então, cada um de vocês vão experimentar a técnica e depois vocês avaliam se ela está sendo realmente útil ou pertinente a cada um de vocês. Legal, galera aí, madrugada dentro, coisa boa. Logicamente, a máscara do cachorro é o maior ensinamento que já tivemos até agora, né? Formas geométricas é trivial. Alguns dos desenhos, tá? Peço desculpas que talvez não estão todos aí, até porque tivemos umas atualizações, inclusive agora, não teve como atualizar o slide, tá? Mas temos alguns aí, alguns desenhos de vocês, e que é sempre legal, né? Então, sempre legal ver que vocês estão praticando, isso é importante. É um pré-requisito e, ao mesmo tempo, é algo essencial para a disciplina, tá? Considerando que é uma disciplina prática, então essa parte de vocês estarem desenhando parece bastante óbvio, mas é mais do que necessário, então é muito legal de ver que vocês estão treinando, então isso é bom, isso é sempre bom. Seguindo, né, o maior ensinamento que temos na disciplina, né, relembrando para quem ainda não tinha visto ou para quem já estava se esquecendo, está aí a máscara de cachorro, né? Então, relembrar é sempre bom. Para quem ainda não sacou muito bem, tá? Vamos tentar entender o processo. Então a gente pega uma silhueta, seja lá qual for, e aí a partir dela a gente tem o processo de decisão de começar a escolher formas aleatórias, tá? Aquelas que de repente acabam sendo mais confortáveis para a gente desenhar. Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho dificuldade com um círculo e ao mesmo tempo isso acaba sendo mais difícil para mim, então eu evito utilizar círculos, posso trabalhar com triângulos, quadrados, retângulos, o que for,
E na parte que eu tiver necessidade de alguma curvatura, eu trabalho simplesmente com segmentos de retas ou traços curvos, arcos, não necessariamente uma forma fechada. É uma opção. Muito bem, então iniciando, tá? Uma forma qualquer, vamos considerar um triângulo. É importante notar que essa primeira forma ela é um pouco solta. Ela não tem essa obrigatoriedade de já trabalhar uma silhueta muito próxima ao resultado final. Às vezes, as pessoas criam essa necessidade da primeira forma, ela totalmente colocada ali solta no papel, já ter essa cobrança que ela, por exemplo, parecesse o corpo do personagem. Então, já obrigatoriamente tem que ser algo ali já trabalhando a forma, o volume, o contorno do personagem. Isso não é necessário, isso acaba criando, pelo contrário, ele cria uma expectativa e, ao mesmo tempo, uma ansiedade que não é legal para esse tipo de processo. Então, o que a gente faz? Lógico, a gente vai ver daqui a pouco também o que não se fazer. Mas, por enquanto, uma forma solta, tá? Uma forma solta que tem uma pertinência, tá? Ela não é uma forma completamente aleatória. Ah, vou fazer uma estrela. Então, eu posso fazer uma forma qualquer, vou fazer uma estrela um pouco entortada, é a minha forma inicial. Então, tem coisas que realmente não são pertinentes. Mas essa forma aí, por enquanto, deixa ela aí solta. E a partir dela, a gente vai agregando elementos. Então, aí já tem um pouco mais de preocupação quando a gente coloca uma primeira forma, seja ela qual for. Então, aquele papel não está mais branco e a gente já começa a agregar elementos secundários. Esses elementos secundários, a gente já tem uma preocupação um pouco maior, porque afinal a gente já tem no que se basear. Então, no caso ali era um triângulo bem grande ali, destacado. E a partir dele a gente já começa a colocar alguns elementos pensando não necessariamente na forma final, mas em elementos que vão contribuir para a gente conseguir chegar nessa silhueta. E a partir disso a gente vai agregando, vai somando cada vez mais elementos. Como eu disse, vai de cada um de vocês, tá? Quais as formas são interessantes ou não para cada um de vocês. Então, um exemplo que eu tinha falado do arco, eu não trabalhei um oval nem um círculo propriamente dito, mas eu trabalhei uma linha curva. Então, esse arco, para mim, acaba sendo útil e, ao mesmo tempo, eu não vejo a necessidade de trabalhar toda uma oval, sendo que eu vou utilizar só aquela parte do contorno. Você fala, legal, mas por que você não fez a mesma coisa aqui em cima? Nesse caso, eu achei mais prático simplesmente trabalhar uma forma, um círculo aí um pouco torto, porque mesmo que não vá utilizar ele todo, acabou sendo mais prático para conseguir intercalar com os outros elementos. Então, não tem, assim, acho que fica bem claro que não tem um certo ou errado, ou mesmo uma obrigatoriedade. Aqui eu usei a forma fechada, então eu tenho que usar a forma fechada em tudo, da mesma forma que eu usei aqui nos pés, eu só usei metade da forma, sabe? Não tem essa exigência, é solto, é uma experimentação, é algo que a gente está utilizando da vamos chamar assim, do próprio gabarito, tá? Da própria coleção de formas para a gente conseguir chegar naquele desenho. Ah, sim. A galera já respondeu aí, mas já aproveitando. Então, Jasmine, sim, foi no Discord. Discord tá rolando lá. Para quem ainda não faz parte do Discord, tá? É o que eu comentei. Ele não é necessariamente uma ferramenta obrigatória, mas é um lugar legal para a gente bater um papo, trocar uma ideia, ver o andamento das atividades, ver o progresso de cada um de vocês. Então, são coisas que a gente acaba perdendo no Siga, por exemplo, que não são compartilhados esses trabalhos. Então, fica aquela história. Apesar do Discord não ser uma ferramenta obrigatória, eu diria que ele é um acréscimo muito bem-vindo. Então, para quem não tiver bloqueio nenhum em utilizá-lo, pelo menos é o que eu falo sempre da experimentação, né? Pelo menos experimente, dê uma chegada lá, olhe o ambiente, vê se é legal. De qualquer coisa, pega e vai embora. Ah, não gostei, eu vou embora. O pessoal aqui não achei o ambiente legal. Beleza, mas foi lá, deu uma olhada, pelo menos, uma geral. Aproveita. Tem coisas legais, tá? Então acho que vale a pena. Muito bem, seguindo. Nesse caso aqui, dá para ver que nessa etapa, só voltar o antes e o depois, né? Então, nessa etapa aqui, já tem uma preocupação maior. Aí sim, a gente já começa a rever
de certa forma, já está corrigindo, já está se apropriando da silhueta propriamente dita, então a gente já está com uma preocupação maior dessa garantia que a gente vai conseguir chegar naquele resultado. Então, com isso, não são raras as vezes que a gente pode intervir nas formas iniciais, até porque se elas não estão coerentes com o que eu busco, é interessante alterar, até porque, como eu disse, o resultado final não é essa coisa meio Picasso, né, que a gente vai simplesmente jogar formas aleatórias e ter o resultado final a partir disso. Não. A gente vai utilizar isso como base, mas o resultado que a gente busca é a silhueta. Então a gente busca a silhueta. Então por que eu não faço o contorno da silhueta já direto? Segura. Aguenta aí que já já eu mostro o porquê. Enfim, a gente chega. Então o resultado final é um pouco abrupto, né, mas surgiu. A partir dele surgiu aí uma das possibilidades, tá? Não tem um gabarito, não tem uma resposta certa. Aproveitando da série, então, Artistas que Amam Odiar, é uma série que eu tenho ao longo da disciplina que eu mostro alguns artistas, é aquela coisa, né? A gente consegue o aprendizado pela inveja. Inveja, então, chega a ser o carro-chefe, esse grande motivador, né? Então, essa parte que vai nos alimentar de tanto ódio para a gente conseguir superar qualquer obstáculo para conseguir progredir no desenho. Então, é essa parte do o ódio como fator motivacional. Então, a gente olha aí algumas referências, tá? Então, tá aí o exemplo então, do Kirby. O que, que ele faz que é muito legal? Ele traz essa integração de desenhos, então desenhos de animais, tá? Onde ele faz essa mistura. Ele parte um desenho mais realista do animal em si, e também com essa transição, ele trabalha essas formas geométricas. Então, não só a silhueta propriamente dita, mas o acabamento por si só. Então, como se fosse algo sólido sendo esculpido, e aí o animal sai de dentro dessa escultura, coisa desse estilo, tá? E ele traz alguns outros ornamentos. Um negócio também que eu gostaria de destacar, se vocês já não perceberam, são os elementos ao redor do desenho. Então, quando a gente percebe que na parte de baixo tem lapiseira, uma caneta nanquim, a gente repara que é uma escala de desenho que é pequena. Então, são desenhos pequenos, né, em relação à proporção que a gente tem da lapiseira e da caneta nanquim. Tem a régua em cima também. São muito lindos. O cara se garante demais. Então, é legal que ele faz essa transição em cada um deles, tá? E dá para ver muito bem que essa parte do realismo, que ele trabalha o animal, tem todo o acabamento muito bem feito. Então dá para ver que ele intercala tanto com lápis e depois que ele faz a finalização com caneta nanquim. Então é um acabamento incrível, tá? Fica esse resultado muito legal. E eu gosto de pontuar mais uma vez que é uma escala pequena, tá? E isso ele consegue trabalhar uma ponta super fina de nanquim, esse acabamento muito bom. E ao mesmo tempo, de quebra, né, ele acaba economizando caneta também, já que é uma escala menor, ele não vai gastar tanta tinta assim. E consegue garantir um acabamento muito bom. Depois, para quem já tem uma experiência ou para quem vai ganhá-la ao longo do tempo, vai reparar que desenhos pequenos, apesar de eles serem práticos por serem pequenos, eles são mais complicados de trabalhar tantos detalhes, até porque a escala é pequena. Então, isso vai demandar não só ter uma visão boa, você enxergar bem, mas também muito cuidado, porque qualquer erro, qualquer falha aí já dá uma área muito grande de desenho, considerando a escala dele, né? Ah, sempre tem. Então, só respondendo do tatuador, tá? Sempre tem a galera que se garante demais, mas é justamente por ser um traço muito fino e muito detalhado, tem que pesquisar bem, porque é difícil. Quem faz muito bem isso, tem uma galera que faz inclusive pontilhismo. Então, a técnica de pontilhismo e fica um resultado incrível. Já quem não sabe fazer, fica um negócio meio borrado, fica aquela coisa meio tatuagem de caneta Bic, fica um traço meio marcado, borrado ali, fica uma coisa meio medonha. Talvez você não perceba no dia que você fez, mas nos próximos meses o negócio acaba desandando ali. Não é uma boa, né? Ainda mais considerando que é algo definitivo. Vamos seguir. Mais alguns exemplos. E é legal também, ele faz no digital também, né? O digital hoje emula o manual muito bem, né? Então tá aí um exemplo. Não dá para dizer a diferença, né? Do digital para o manual, são muito parecidos.
Mais alguns outros? Então, aqui ele intercala, tá? Ele tem esse low poly aqui, tem. Ele faz essa parte do low poly, metade da transição, né? Mas ele intercala também o realismo, né? Então ele faz o próprio animal, tá? Ele faz sempre essa quebra, né? Na verdade, o estilo dele é esse, né? E se vocês perceberem, tem alguns ornamentos também de fundo que também acabam variando. Então, eu diria que é uma integração muito legal aí. E para a galera que citou tatuagem, tem tatuagens nesse estilo também, né? O próprio low poly é bastante conhecido. Depois eu posso até compartilhar alguns que eu acho muito legais também. O que vem na cabeça agora, Sasha Unisex, é uma tatuadora russa, muito legal. E ela tem lojinha, ela já está bem famosinha, tem lojinha, faz adesivo, broche, o que for. Então, depois acessem aí, eu passo o nome depois. Muito bem, mais alguns? É a atividade de hoje, para entrega, né? Então, vamos fazer algo nesse estilo. Calma, segura. A gente chega lá, a gente chega lá. Então, a ideia, tá? De certa forma, não justificar, mas mostrar que mesmo pessoas mais experientes utilizam essa técnica do uso de formas geométricas, né? Então, cheguei a mostrar que tem o livro dos Simpsons, tá? Ele é um guia para os animadores, e aí, retomando de uma maneira rápida, tá? Os animadores, considerando os Simpsons, tá? Que é um desenho aí mundialmente famoso, aquela coisa toda, e o processo de animação como um todo, que são vários desenhos por segundo de animação, ou seja, uma produção muito grande, demanda uma equipe muito grande, e com isso tem que criar uma padronização, tá, de pessoas, onde que essas pessoas acabam desenhando o personagem, seja ele qual for, no mesmo estilo. Então é essencial, tá? Essencial ter essa garantia de proporção, que você vá trabalhar o mesmo desenho e que esse desenho não tenha alteração de acordo com os artistas. Então imagina que na turma de vocês, cada um de vocês vai ser responsável em desenhar o mesmo personagem. Então, mais complicado do que cada um de vocês desenhar um personagem específico, são todos vocês juntos trabalhar no mesmo personagem, porque qualquer variação do traço, seja variação mínima, tá? Seja qual for, isso é perceptível. Então, nessa sequência de animação, nessa sequência de quadros, a gente vai perceber. Então, a gente vai perceber que o olho um pouco maior, um olho um pouco menor, o nariz mais avantajado, ou não, ou orelha, assim por diante. Então, qualquer falha na proporção padrão, isso vai ficar muito nítido, tá? Então, tem que ter um controle de qualidade. E como que a gente faz isso, né? Então, justamente, esse padrão, através de formas geométricas de proporções, ele vai garantir uma, uma métrica para a gente conseguir uma qualidade que consiga criar uma unidade em toda a produção. Ou seja, a gente vai ter, visualmente falando, todos os desenhos, se eles não forem iguais, eles serão muito parecidos uns com os outros. Lógico, para quem é da equipe, isso eu já vi algumas entrevistas, por exemplo, em produções de animação da Disney, onde, principalmente essas voltadas para a TV, que é um ritmo mais rápido, e as de filme geralmente assim tem um animador principal e ele tem toda a equipe dele, mas isso é uma outra história. Mas para TV, tá, que varia muito quem vai desenhar. E quando o desenho é muito grande, por exemplo, os Simpsons, logicamente hoje tudo China, né, feito na China, mas não necessariamente às vezes é no mesmo lugar, então tem várias equipes, tem várias empresas, e com isso você tem que ter um controle de qualidade, e não são raras às vezes quem é da equipe consegue perceber se aquele trecho da animação foi feito por eles, não foi feito por eles. Então, porque eles têm um olhar mais crítico, logicamente, até pela experiência que eles têm, eles conseguem enxergar isso. Mas para nós, tá? Nós que estamos lá assistindo, difícil ver a diferença, difícil ver
quando alterna a pessoa que fez, e na verdade isso é um sinônimo de um bom trabalho. Quando a gente não percebe essas mudanças, agora um negócio que é muito nítido, que a gente não percebe, não sei se vocês acompanham os Simpsons, tá? Mas quando a gente compara as primeiras temporadas com as mais recentes, principalmente, até porque é um salto gigantesco de tempo, tá? E a gente percebe muito bem, não só o padrão de qualidade de animação, que hoje acaba sendo muito mais fluido, né? A outra é o próprio traço deles. Então, por mais que tentaram manter esse padrão nos personagens, é algo que foi se mudando ao longo dos anos. Então, não estou nem dizendo do visual original dos Simpsons, que era um negócio bastante horrendo, mas considerando o primeiro episódio lá das primeiras temporadas, muda bastante, tá? Se vocês forem confrontar, seja qual for o personagem, um do lado do outro, daquela época para o mais recente, visualmente é bastante perceptível, tá? As primeiras eram bem diferentes mesmo. Não estou dizendo nem qualidade de história, tá? Mas eu estou dizendo justamente do traço. Tanto que as histórias, na verdade, os mais antigos têm até melhores histórias. Muito bem, seguindo. E aí dá para ver que nesse guia, tá? E aí tem vários personagens, enfim, é um livro bem interessante. Ele mostra várias características, tá? Seja do cabelo, do corpo, enfim, da silhueta. Isso também vai para outras empresas, tá? Então tá aí o Walt Disney, seja quem for, tem vários padrões. Então é legal que essas fichas de personagens, então eles trabalham construções simplificadas, mas elementos, e aí a gente vê bastante, né, o uso do círculo, né, o quanto que o círculo é bastante explorado. Outra coisa que é muito utilizada para personagem é a proporção de cabeças. Qual que é o tamanho dele em relação ao número de cabeças, né? Então, o Mickey, por exemplo, 3 cabeças e assim por diante. Outras produções, e esse é proposital, tá? Porque a gente vê, Meninas Superpoderosas. Meninas Superpoderosas, qualquer um desenha, não tem segredo, né? Você vê que é um desenho extremamente simples, fala, não tem como errar, né? Quem é que vai errar um desenho assim? E é engraçado, eu trago esse porque a gente vê algumas coisas tão específicas num desenho que é aparentemente tão simples, mas tem pormenores, tem alguns detalhes que chega num grau de especificidade, por exemplo, a parte da perna, quando elas vão voar, tem uma posição exata que elas têm que posicionar a perna. Então, o desenho em si da perna, e você vê, é um desenho muito geométrico, né? Um desenho bastante básico, bastante simples. Mas ainda assim, a gente vê até pela ficha e várias considerações aí, que tem muitas características que precisam ser seguidas. Coisas que a gente não se dá conta, mas, por exemplo, o formato da cabeça. Você fala, pô, não tem segredo, é uma oval. Mas a gente vê, mas oval como? É no formato de bola, de ovo, de pílula, e a gente vê que tem um formato específico. Como é que o cabelo vai se comportar em relação à cabeça, a divisão do cabelo, sabe? Então são coisas que a gente vê num caso, num desenho específico desse, que é aparentemente muito simples, tem toda essa questão de bastidores, assim como eu estava comentando dos Simpsons, que precisa criar um nivelamento para toda a equipe, ou seja, toda a equipe obrigatoriamente desenhar. Para dizer que eu só não falei de fora, tá? Um exemplo aqui nacional, se for pegar a Turma da Mônica, por exemplo, então Maurício de Souza, exceto a Turma da Mônica jovem, né, hoje, mas a Turma da Mônica padrão, e a ideia é criar essa unidade. Então, todas as revistas em quadrinhos, logicamente, aí vale o caso dos Simpsons, tá? Se for pegar as mais antigas e as mais recentes, vai ter diferença, mas as mais atuais, tá? Se vocês pegarem, sei lá, 5 anos para cá, a ideia é que todos esses desenhos se pareçam. E, mais uma vez, Maurício de Souza Produções é uma equipe gigantesca, então é uma galera desenhando. E isso vê a padronização, né? Hoje em dia também tem a animação de TV, e que segue o mesmo padrão de desenho da revista em quadrinho e assim por diante, tá? Então, é um cuidado, tá, que precisa ter, até porque é um controle de qualidade muito sério. E, como eu disse, voltando ao tema da aula, né, as formas geométricas simples, elas acabam garantindo, porque é aquela história, eu posso não saber se eu estou desenhando o Homer da mesma forma com meus demais colegas, mas se for para desenhar um quadrado, a gente tem a garantia que o quadrado é um quadrado. Não tem muito segredo. Então, com isso, a gente acaba utilizando essas formas mais simples para criar uma padronização com os demais.
e assim por diante. Um dos pontos importantes, tá? Então, isso é uma das coisas, tá? Padronização, então é um dos pontos que a forma geométrica acaba auxiliando. Agora, um outro ponto bastante específico, e eu gostaria de mostrar para vocês, que as formas geométricas simples também, o uso delas, tá? O uso dessa técnica garante algumas coisas indiretas, e às vezes até diretamente. Enquadramento, controle de distorção, e aí, por consequência, tá? Proporção. Então, vou mostrar alguns exemplos. E até a gente já tinha se adiantado um pouco essa discussão no Discord, né? Mas eu trago hoje aqui para reforçar isso. Só dar uma atualizada aqui no chat, peraí. Samurai Jack é outro exemplo fantástico de desenho muito geométrico, né? E até muito característico do artista, né? Então, quem assiste Samurai Jack, mesmo Star Wars, vê que é um traço muito definido, né? Sim, esse é o das Meninas Superpoderosas clássicos, né? Não é desse atual agora, que tem até a quarta irmã, né? Não, não é do antigão mesmo. É, reforçando o Matheus, é assim. Hoje, esse uso da vetorização da animação, né, ele não só garante essa parte do traço, mas ao mesmo tempo tem outras coisas indiretas, né? Você cria uma biblioteca também, você tem uma biblioteca de animações, isso é feito desde sempre, tá? Desde da animação clássica em acetato, então, sei lá, se for pegar o clássico, o desenho clássico da minha cabeça é He-Man, por exemplo, o He-Man clássico. Então, gente, todo episódio que a gente assistia, sabe que tinha aqueles loops. Então, tinha tomadas de animação que eram sempre as mesmas. Então, ele ia correr de um lado para o outro, animação de sempre. Não tem o porquê do cara produzir uma animação nova, sendo que ele pode usar essa biblioteca. Então, é assim: animação para TV é tempo. Então, precisa economizar tempo. Hoje usa esse recurso? Lógico que usa, e é engraçado. Eu vejo muitas críticas assim. Ah, essas animações recentes não prestam, boas eram as antigas. Então, é um comentário bobo, sabe? Eu entendo o fator saudosismo, mas essa parte do uso de recursos. Ah, hoje são animações mal feitas, estilo vetorial, não sei o que, muito computadorizado, reaproveitamento. Fala, oh, pera lá, reaproveitamento sempre teve, sempre existiu. A produção de TV é algo ágil, tem que ser rápido, são episódios, então você tem que gerar uma quantidade grande de episódios em pouco tempo. Não tem como comparar com um filme animado que leva anos para fazer um filme. Então o ritmo é outro, tá? E aí por conta disso, você tem que agilizar a produção. E hoje com o uso do computador, por que não, né? Você tem essas ferramentas vetoriais que garantem não só a proporção, logicamente, mas facilita todo o processo. Então, antes, mais uma vez, no acetato, que você poderia fazer sobreposição de imagens para, por exemplo, o personagem, um dos truques muito usados, né? O personagem fica estático e só move a boca dele. Isso é feito hoje pelo computador, mas era feito no acetato também. Então, tem vários desses recursos. Se for pegar personagens clássicos da Hanna-Barbera, a gente vê muito que eles geralmente têm um ornamento no pescoço, sei lá, um lenço, uma camiseta, alguma coisa que divida o pescoço da cabeça, porque justamente era muito simples você manter o tronco e só trocar a cabeça. Então, são recursos, são artifícios de animação que agilizam o processo. Então, tudo isso facilita o trabalho. Ah, legal. Professora Mara, então, já complementa minha fala aí com essas coisas clássicas. A decepção do personagem, né? Hanna-Barbera, né? Então, muito bem. Seguindo. O William Hanna e Joseph Barbera. São dois homens e não uma mulher chamada Hannah. Pois é, bem antes da Hannah Montana, né? Então, era o William Hanna e Joseph Barbera, se eu não me engano. E muito bem. Então, das formas, tá? Então, formas geométricas simples, elas garantem não só silhueta, proporção e alguns outros recursos. E eu vou mostrar isso aplicado, sim. Então, vamos provar, né? Então,
A gente não pode só jogar essa bomba e sair correndo, né? Então vamos lá, vamos provar. Então vamos lá. Imagens padrão, tá? Então, que a gente já utilizou nas aulas anteriores, inclusive um dos traumas atuais que eu estou vendo aí de vocês. Então, temos aí, vamos colocar os nomes, tá? Só para classificar. O Zé Colmeia e o Pateta, por exemplo. Então, à esquerda e direita, padrão, tá? Sem mudança nenhuma. O que é esperado ver nos resultados de vocês, tá? Depois, não vão por mim, confiram, tá? Então, eu só vou citar alguns que acontecem, tá? Eu diria que são os clichês. Já são slides prontos, não fiz baseado no desenho de vocês, mas depois revejam os desenhos de vocês e vejam se isso aconteceu ou não. Primeira coisa, tá? A falta de enquadramento, e esse é muito natural, tá? Uma das maiores justificativas que eu recebo, e calma, não estou acusando ninguém, só estou falando que são coisas que acontecem. Ah, professor, eu não sabia que precisava enquadrar o desenho. Calma, calma. Como eu disse, não estou acusando ninguém, só estou dizendo que são coisas que acontecem. Então a gente tem o desenho com uma proporção legal, ele é bem parecido com o original, porém ele pode estar muito pequeno ou muito grande em relação à folha. Quando é muito pequeno, você tem uma perda, tá? Perda de área, tudo bem. Ainda mais complicado é quando ele é grande, porque às vezes ele não cabe. Ele simplesmente não cabe na folha e fica faltando um pedaço. Então, seja um pedaço do pé, seja um pedaço da cabeça, um pedaço do braço. Então, e eu entendo, tá? Eu entendo que as pessoas têm dificuldades diferentes. Eu já vi alunos com dificuldade. Professor, eu tenho muita dificuldade em desenhar grande. Então, todos os meus desenhos são pequenos. E o inverso também é verdadeiro. Professor, eu desenho sempre grande. Quando eu preciso desenhar pequeno, eu tenho dificuldade. Então, questão de costume, tá? Lógico. Conforme a gente vai desenhando por muito tempo, então você tem o costume de desenhar sempre pequeno. Eu entendo que quando eu vou, uma maneira educada, tá? Quando eu vou obrigá-los a desenhar grande, é um desafio, porque vocês estão acostumados a desenhar pequeno. O inverso também é verdadeiro. Quando eu desenho geralmente em folhas grandes, aí de repente eu vou ter que desenhar uma folha pequena. É difícil, eu sei. Então, essa adaptação é complicada. Mas muito bem. Enquadramento, tá? Muito pequeno, ou muito grande, ou meio termo, tá? Distorções. Então, aquele desenho que tem cara de esticado, tanto faz, tá? Seja na horizontal, desculpa, seja na vertical, seja na horizontal, quando não são um pouco dos dois. 2 horas depois. Muito bem, então das distorções, tá? Então, seja a distorção, ela pode acontecer de uma maneira uniforme, seja essa parte do corpo todo, ou às vezes de uma maneira localizada. Então, seja só na cabeça do corpo, ou alguma parte do corpo. Então, pode acontecer também, tá? Seja um achatamento na horizontal ou na vertical. Então, pode acontecer. Outra coisa, tá? E aí, não confundir com a distorção. Problemas de escala. E aí, escala, mesma coisa. Assim como eu tinha dito, de personagem como um todo, muito pequeno ou muito grande, pode acontecer também em algumas áreas específicas. Então, não são raras as vezes de ter uma cabeça muito pequena num corpo muito grande, alguma parte específica, por exemplo, um dos pés muito grande, o outro pequeno. Então, problemas nítidos, tá? Que você vê que as partes do corpo não condizem com o original, tá? Então, tomar um pouco de cuidado com isso também. E é aquela história. Revejam de vocês, tá? Analisem aí, vejam se vocês cometeram algum desses deslizes. Por enquanto, a gente está aprendendo, tá? Então, fiquem tranquilos, é esperado, tá? Mas é importante a gente começar a ter um olhar mais crítico, tá? Essa análise, aquela parte analítica de conseguir julgar o que está errado e, ainda assim, mais importante, de que forma a gente pode corrigir isso. Muito bem. Esse exemplo dos vasos eu trouxe justamente para dar uma ideia de questão da proporção e o uso de formas geométricas simples nessa construção da proporção. Então, de que maneira a gente pode utilizar isso? Silhueta, tá? Sem mudança nenhuma aí. Erros esperados, conforme eu mostrei para vocês, tá? Questão da escala, muito grande, muito pequena, distorções na horizontal, vertical, seja o que for. E a gente pegando mais uma vez um círculo. Então, um círculo como exemplo. E aí, a partir dele, a gente consegue explorar essa forma, que é o círculo, mas poderia ser qualquer forma, tá? Mas essa forma mais básica de todas, trabalhadas aí ao longo do desenho, e a gente vê que consegue uma garantia maior
não só de escala, mas de distorção. Tem prós e contras, tá? Eu também não quero vender isso como uma ferramenta milagrosa. O que pode ter um problema em relação a isso também. E aí é um negócio muito sério. Então, por exemplo, eu vou utilizar o círculo como base e esse círculo vai estruturar todo o meu desenho. Qual o risco que a gente corre? Justamente a gente errar o próprio círculo. Então, se esse círculo ele realmente não tiver condizente com com a forma como um todo, a gente está usando uma base que ela está construindo errada, ou seja, todo o restante vai ficar deformado. É uma outra coisa que depois a gente vai ver na questão de proporção. Quando você se baseia uma parte do corpo para evidenciar medidas de outras partes, quando você erra essa base, você erra todo o resto. Então, aquela coisa, mas você erra tudo proporcionalmente. Depende, nem sempre isso dá certo, tá? Nem sempre essa conta fecha. Muito bem. E aí, algumas outras técnicas, tá? Então, primeira delas, só entender que o uso de formas geométricas simples ajuda, mas tem alguns outros recursos que vão contribuir para essa parte, a gente vai estar somando, tá? A gente não vai descartar as formas geométricas, a gente vai manter, mas a gente vai ver outras coisas que também podem garantir essa precisão maior com o nosso desenho. Então vamos lá, vamos tentar ver que tipo de coisas, né? Uma delas, justamente espaço negativo. Só deixa eu ver aqui, peraí, controle do estrago rápido. Ah, tá, eu perdi o chat, então, enfim, depois eu vejo. Ah, sim, se porventura alguém falou mal de mim, eu vou relevar, tá? Paciência. Sim, o conteúdo está sendo gravado. Fiquem tranquilos. Então, do espaço negativo, tá? Então, o espaço negativo é o seguinte. Vamos tentar enxergar com uma metáfora por enquanto. Então, vamos tentar entender a questão da forma como aquela parte invertida. É algo que a gente não enxerga diretamente, mas que está lá. Então, vou usar o exemplo do Pac-Man da seguinte forma. Então, a gente vai pegar o Pac-Man, aquela história de origem, né? Então, a pizza toda, faltando uma fatia, aquela coisa toda, enfim. Tá aí. Então, o que que a gente pode enxergar? A gente pode enxergar o cheio, a gente pode enxergar o vazio. Nesse sentido, se a gente for pegar o próprio Pac-Man de exemplo, vamos considerar que a gente está usando 3 deles. Então, a gente vê aí uma característica bastante curiosa, né? Então, a gente começa a ter uma competição. Então, o nosso cérebro ele vai recebendo informações. E aí, o ponto que eu quero chegar para vocês é assim: informações indiretas, mas que ao mesmo tempo elas são muito fortes a ponto de nos confundir. Ou seja, vamos ver se vocês estão acompanhando comigo aí. Opa, spoiler. Temos, a princípio, 3 círculos formando uma pirâmide. E justamente esse triângulo aí vazado no meio que surgiu. Ou seja, até então, vamos considerar que é o círculo ou Pac-Man, tá? Então, Pac-Man, vai para não confundir. Gestalt, Gestalt total. 3 círculos, só que é interessante porque esse vazado de cada um dos círculos, ele justamente cria essa imagem que não está desenhada, mas a gente enxerga claramente. Então, para quem não acompanhou, tá? Eu falo claramente, mas pô, não estou enxergando nada. Mas vamos lá, vamos tentar acompanhar. Então tem os 3 círculos, tá? Mas tem um triângulo aqui branco. Todo mundo acompanhando? Então tem um triângulo muito nítido aqui que ele se forma. Ele se forma pelo vazado dos círculos. Ele não está literalmente desenhado, a gente não tem um traço aqui. Mas a gente enxerga como se fosse um elemento sobrepondo. Beleza, segura. Então, aquela história. O que temos desenhado? O desenhado, justamente 3 Pac-Mans. Beleza? O que aparece? O triângulo. De alguma maneira. Aí vocês vão estudar depois em comunicação visual, mas enfim.
Por enquanto, confia. Outros exemplos. Veja o que vocês identificam. Beleza. Macaco-leão. Peraí, Jasmine, diga. Professor, essas fotos que você tá mostrando, parece aquelas coisas que aparecem. Parece não, né? Deve ser. Aquelas coisas que aparecem no Instagram, assim, tipo, quantos animais você consegue achar na imagem? Você já viu? Tem, com certeza. Tem, na verdade, assim, a galera que já citou Gestalt, vocês vão ver, vocês vão estudar depois, mas tiveram muitos estudos envolvidos com isso, a questão da percepção, tá? E hoje em dia tem justamente essas brincadeiras, né, online, justamente que são desafios e, de certa maneira, estão relacionados a esses estudos, né, de percepção. Matheus, diga lá. Não, o Oswaldo falou aqui no chat sobre a logo do Carrefour. Nossa, quando eu consegui enxergar um C naquelas duas formas, eu mudei a minha vida. Eu fiquei, meu Deus, eu pensava que ia ser um palhaço de lado. Deixa eu ver se é o próximo, só o spoiler aqui. Não, ela vai chegar. Ainda não é o próximo, mas ela vai chegar. Vamos falar dela, vamos falar dela. Eu já vou levantar a mão, tá? Eu sou lesado, eu demorei, tá? Então, eu vou explicar aqui. Nem tudo é tão óbvio assim, né? Então, nem tudo é tão óbvio. Muito bem. Então, vamos lá. Temos alguns elementos, tá? Então, alguns elementos muito bem destacados. Então, uma que eu gosto bastante, por exemplo, essa aqui de baixo, que fala do safari, tá? Para quem chegou ao Brasil, não é a África, tá? Mas enfim. Então tá aqui a África, então tem a silhueta do elefante, e é engraçado porque você associa uma coisa com a outra. E aqui é a mesma coisa, você vê o animal em destaque, mas ao mesmo tempo tem os animais secundários, né? E aqui, até indiretamente, você tem uma árvore, e a partir dessa árvore você faz a silhueta de outros animais. E é aquela história. Tem outros exemplos, tá, que fogem um pouco dessa proposta, mas estão associados, de certa maneira, com a percepção. Então, exemplos que tem o mesmo desenho, tá? Tem a moça e, de repente, você vê a senhora. Então, tem exemplos que assim, tem um que se você virar de ponta cabeça, é sempre o mesmo desenho. Tem vários exemplos, tá? Mas, enfim, só para seguir para vocês entenderem. Esse aqui eu não sei se vai dar para vocês enxergarem muito bem. Então, eu sei que essa parte do vazado, muito provavelmente vocês estão identificando legal, mas eu não sei se vocês vão perceber o que está formando essas imagens. Ela está bastante escura, tá? Mas vou tentar apontar algumas coisas, tá? Esse aqui, a gente vê, por exemplo, é uma família, tá? O do meio. Tem o rosto da mulher aqui em cima, o do homem aqui, então seria o pai e a mãe, né? E tem um bebê aqui embaixo. Como eu disse, está bastante escuro, tá? Não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas enfim, a ideia é que tem essa silhueta formando o cachorro. Então, essa história. Basicamente, em todos os três exemplos, tá? Dessa parte que prega pela união das pessoas em benefício dos animais. Então, tem o coelho, tem o cachorro, tem o gato, mas nada mais são do que o espaço vazado. Logicamente que são imagens manipuladas, né, aquela coisa toda, mas são espaços vazios, tá? Então aqui, por exemplo, uma pessoa entreolhando a outra e com isso o espaço vazio entre elas, então dá essa ideia, tá? Então é para vocês entenderem o conceito da coisa. É difícil, eu sei que está bem escuro, depois talvez quando eu compartilhar os slides com vocês vai dar para ver um pouco melhor. O famoso, né? Não poderia deixar de fora. Essa eu tô na turma, tá? Eu tô junto com essa leva que eu demorei muito tempo de enxergar a parte do C, tá? Então eu também não. Eu tive muita dificuldade. Peraí, meu assistente está invadindo aqui, peraí. Vem cá, assistente, dá um olá para o povo. E aí, justamente essa parte aqui de enxergar a letra C, eu sou uma das pessoas que estou junto. Sacou. Né? Círculo? Não, é a letra C. Sacou. E aí, justamente, eu sou uma das pessoas que estou nesse time da galera que eu tive dificuldade em enxergar o C também. Então, não, eu fui ver isso muito depois. E é aquela história que depois que... Peraí, nossa, tá fazendo sucesso ali no chat. Depois que você enxerga, é engraçado porque aquilo fica tão marcado no teu olhar, naquela parte da percepção, que você se questiona como é que você não viu aquilo antes. Então é aquela história. O C sempre estava ali, você que não enxergava.
Uma outra coisa depois eu vou colocar para vocês também, que um amigo meu fez eu enxergar, e aquela coisa que depois que você enxerga é difícil, mas é o primeiro filme do Batman que fizeram aquela logo com o dourado destacado e tem a logo do Batman ali no centro em preto, dá uma falsa impressão que são dentes. Depois tentem reparar, tá? É aquela história que tem dentes tanto em cima quanto embaixo, e você vê como se fosse uma boca com dentes de ouro, e o vazado da boca é a logo do Batman. Enfim, sem querer colocar coisa na cabeça de vocês, mas depois olhem descompromissado. Mas do Carrefour em si, spoiler, tá? Para quem nunca tinha visto isso antes, é um choque, tá? Alguns descobrem aqui na disciplina, mas sim, temos um C em branco aí vazado na logo, e justamente esse C está associado ao Carrefour. Então, para quem, junto comigo aí, sempre enxergou setas, né? Como se fossem setas contrárias. O bate, peraí. Aí você já tá avacalhando, vou te expulsar. Dá tchau pra galera. Tchau. Peraí. Já tivemos muitos problemas hoje. Valeu, assistente. Isso, encosta para mim, por favor. Cuidado. Pronto, meu assistente jeitoso. Então, um choque para alguns de vocês, sim, é um C. Então, temos um C aí, serifado. Então, um C destacado. Então, justamente a logo do Carrefour tem esse C vazado, que é até engraçado. Por os elementos serem preenchidos, a gente nunca se dá conta, né? Então, muitas pessoas, assim como eu, mais uma vez eu digo, que a gente enxerga setas, né? Mas não enxerga a letra propriamente dita vazada. Então, para mim, foi um choque também, depois que eu descobri. Aquela história, depois que você enxerga, é como se ele sempre tivesse feito parte disso. Mas o FedEx tem a seta, tem o Toblerone, tem o urso, e assim por diante. Tá? Tem vários casos aí. Do Batman, sim, o Batman clássico de 89, sim. Outro exemplo, tá? Então, por falar em clichês, então temos aí dos dois rostos, né? Então, rosto ou vaso central, e aí esse vaso depende muito do desenho do rosto, né? Então, isso varia. E aí leva a uma outra técnica, tá? Então, na verdade, diga lá, Rafael. Rafael? Sim? Não? Foi sem querer? Beleza. Então, o que nos leva a outra técnica, justamente de positivo e negativo, que é essa técnica do espaço negativo, tá? Então, justamente, o que veio a contribuir com isso? Então, esse somatório, tá? Juntando com as técnicas anteriores. Então, o que a gente vai entender? Vamos lá, vamos do nosso exemplo clássico do pato. Pega o pato, silhueta dele, tá? Padrão. Vamos considerar o seguinte, tanto faz, tá? Se vocês considerarem preto como vazio ou preto como cheio, tanto faz. Só considerem que um necessariamente é inverso do outro. Então, preto e branco são contrários, um pode ser cheio, o outro vazio, ou vice-versa. Tanto faz, tá? Toda forma vai servir. Vamos pensar na metáfora do copo d'água. Então, um copo com água preenchido, não está necessariamente na metade, vamos considerar assim, para aquelas pessoas mais cri-cris, que ele está literalmente na metade. A gente mediu o volume de água ali, viu que preencheu, enfim, a gente tem metade dele água, metade dele vazio. Então pronto. É um copo que está metade vazio, está metade cheio. Pronto. A partir disso, pode ser literalmente metade vazio e metade preenchido de líquido, tá? Preenchido de água, que parece um mercúrio, mas enfim, água. Beleza. Pegando a imagem. Então, pegando a imagem do Mickey, por exemplo, como se a gente fosse reproduzir essa imagem, o que a gente está fazendo de diferente do que foi feito com as formas geométricas, até aquela questão da consideração do enquadramento. Então, uma das coisas que a gente está considerando agora é o uso de uma moldura. A moldura, ela não necessariamente precisa ser algo desenhado. A moldura pode ser um valor invisível, como, por exemplo, o limite da folha.
Então, imaginem que essa parte da estrutura seria literalmente o tamanho da folha de vocês. Então, essa moldura é o tamanho da folha. Então, a gente sabe que essa parte aqui seriam os limites. Muito bem. Por que isso é importante agora? Isso, na verdade, vai ser essencial, tá? Que é justamente o comparativo que a gente tem. Comparativo com áreas vazias e áreas cheias. Vou chegar lá, só aguenta mais um pouquinho. Então, essa parte agora. Vamos desconsiderar a parte interna por enquanto, tá? Ignora, a gente ainda está só na silhueta, mas só a silhueta por enquanto. Mais uma silhueta agora com moldura. E isso é importante. Muito bem. Essa moldura, considerando então a silhueta vazia ou cheia, mais uma vez, tanto faz se o preto é vazio, se o preto é cheio, tanto faz. Mas temos uma área preenchida. E aí, justamente essa relação agora que a gente trabalha, a gente tem uma relação da silhueta com a moldura. Então, essa área que temos é assim como a logo do Carrefour, é importante que vocês acompanhem o raciocínio. Vamos considerar como nossa área total a moldura. Então, a moldura é nossa área total. Temos toda essa área branco. Então, lembre do C do Carrefour. Então, toda essa área branca temos preenchida ou vazia, o que vocês considerarem. Enfim, vamos considerar branco vazio aqui no caso. Então, branco vazio. E toda essa parte preta como cheia. Então, eles são inversos, tá? Temos a moldura como área total, temos o vazio, a área branca, e temos essa área preenchida de preto como cheia. Beleza. O inverso também é verdadeiro. Então, se a gente for inverter, essa área branca vazada, a área preta preenchida. Ok. Vamos considerar uma como positiva e a outra como negativa. E a gente vai entender onde que eu quero chegar com isso. Diga lá, Manuel. Não, também não. A galera só sacaneando mesmo, é isso? Beleza. O que a gente vai considerar agora, e o que geralmente a gente leva para o padrão de desenho, então, eu vou desenhar... Não, tranquilo, sem problema. Então, quando a gente vai realizar um desenho de silhueta, seja ele qual for, o que a gente faz por padrão, né? Então, o que a gente faz por padrão é considerar essas áreas internas. Então, isso é quase que um padrão de todos, tá? Então, a gente pensa muito nessas áreas internas, então nessas medidas internas, né? O que a gente raramente faz é pensar justamente no que falta, no que sobra, o inverso. E é importante notar o seguinte, questão de soma, tá? É uma relação matemática. Se for considerar isso aqui como a área total, e a gente tem essa parte preenchida em preto como preenchimento do desenho, se a gente for somar isso com o que sobra, a gente chega no todo, beleza? É uma relação que você fala, pô, isso é bastante óbvio, né? Exatamente. Mas a gente não leva isso em consideração quando desenha. Que ponto que eu quero chegar? Que a gente se preocupa muito com a silhueta, mas a gente não se preocupa com as partes vazadas. E aí, com essa enrolação toda, eu quero dizer o seguinte: se a gente começar a controlar essas partes internas, mas também as externas, a gente garante que a silhueta vai ter uma proximidade maior com o resultado final, com a nossa imagem de referência. Então, o que vem a ser isso? É como se fossem dois desenhos integrados, ou seja, a gente vai fazer essa parte interna aqui, mas também a gente vai se preocupar com o que sobra. Então seria como se fosse um desenho indireto. Deixa eu pegar uma parte que acho que é bastante específica. Então esse vão aqui, essa parte aqui do vão entre as pernas. Se for parar para pensar, tem um desenho muito característico, né? Tem uma curva aqui, uma outra curva aqui. A gente não está mais olhando isso como uma parte aqui do pé, uma continuidade da perna. A gente está simplesmente enxergando como um espaço vazio. Então, se a gente for somar o desenho que a gente vai acabar fazendo da silhueta junto com as outras partes aqui que sobram, a gente vai saber se o desenho está correto ou não. Se a mão está mais para cima, mais para baixo, se ela está menor, se ela está maior, se ela está ocupando uma área maior do que deveria, se ela está ocupando uma distância menor do que deveria e assim por diante. Beleza? Com certeza, os dois se integrando.
Agora eu nunca sei. Vamos lá. Matheus, vou levar o que você quer falar. Diga lá. Sou eu. Não, para o senhor ver como tudo no SMD se interliga, querendo ou não, porque a gente está vendo em programação processing, que é desenhar em um background, um size que a gente define e a gente faz as coisas lá. Aí George colocou para a gente fazer vários exercícios para justamente dominar o espaço geométrico. Então a gente, querendo ou não, já está vendo, né, esse controle de interno e externo, meu Deus, tudo conectado. É uma matrix. Eu acho que tem uma reunião dos professores todo dia na semana. Gente, como é que a gente vai ligar os conteúdos? Certeza. É grupo no WhatsApp, spoiler. Eu não vou nem dizer que os próximos exercícios de vocês acabaram de conhecer quem é o dono das cartas que vocês vão fazer. Mas, enfim, outro spoiler. Depois a gente fala. Mas sim, tem uma preocupação um pouco off-topic, tá? Mas é uma preocupação que a gente tem, e aí justamente o primeiro semestre, de certa forma, isso é mais controlado, até porque a gente tem essa garantia que todos vocês fazem, se não todas, quase todas as disciplinas juntos, tá? E com isso fica mais fácil a gente integrar os conteúdos. Então vocês vão ver que vai rolar muitos crossovers, então, tanto com programação, com autoração, enfim, com outras disciplinas, que vamos ter conteúdos muito parecidos. Aí, então, o Jorge já adiantou o spoiler. Muito bem, então voltando, tá? O ponto importante para vocês entenderem, e é o que eu estava comentando aqui, algo muito comum no desenho é a gente se preocupar com essas partes internas, mas justamente agregando que o diferencial para a gente começar a ter essa preocupação, e a parte de programação vai reforçar isso também, de vocês somarem o todo, ou seja, a parte que sobra também é importante. Justamente elas se complementam, e esse complemento forma o todo. Muito bem. Então, um copo meio vazio, se você garantir que metade dele está vazia, a outra metade cheia, ele vai dar o copo total, né? Então, essa é a ideia. Muito bem. Então, com isso, a gente consegue garantir não só o enquadramento correto, a proporção também. Então, a gente elimina, se não elimina, reduz bastante as distorções, e com isso, uma proximidade cada vez maior com a imagem de referência. Então, é essa a ideia, tá? É tudo uma consequência, na verdade. E aí a gente entra num outro ponto bastante importante, proporção. Então, proporção no desenho. Então, algo bastante discutido, tá? Bastante estudado profundamente durante o Renascimento, etc. Justamente essas proporções do corpo, aquela coisa toda, já foi citado do homem vitruviano e assim por diante. Então, alguns livros, tá? Por recomendação de livros, alguns livros interessantes. Todos esses dois, tá? Vantagem, tá? Estão em português, então tem disponibilidade deles no Brasil, aquela coisa toda. Todos dois trabalham numa forma bastante ampla do desenho, então são vários conteúdos relacionados a desenho, então vai de... são fundamentos ainda muito básicos, tá? Mas que trazem um apanhado geral, são interessantes, e eles trazem um conceito, esse conteúdo de proporção da seguinte forma. Então a gente pega um elemento, seja ele qual for, e isso vai vir, é aquela história, vocês podem até não aprender a desenhar, mas vocês vão fazer um cosplay de desenhista como nunca. Então, um dos grandes ensinamentos envolvidos nisso. Então, a pose, né? Então, a pose do lápis é aquela história. Você fazer a pose com o lápis, então você apontar um lápis na direção qualquer, tá? Você pode apontar o lápis para o infinito e você ficar observando atentamente esse lápis, como até se você fosse mover ele com a mente, isso já automaticamente te dá níveis de atributo que, para quem está te enxergando, jura que você desenha muito. É impressionante isso. Depois faça esse teste. Então, independente da qualidade do teu desenho, tá? Se você for no espaço público, então, pós-pandemia, tá com segurança, aquela coisa toda, mas enfim, nesse espaço público, você simplesmente segurar uma folha de papel e um lápis e ficar olhando para o infinito com esse lápis, pronto. As pessoas ao teu redor falam, pô, esse cara desenha muito, hein? Deve se garantir no desenho, impressionante. Ninguém viu o teu desenho, ninguém avaliou o teu desenho, mas a pose. Então, se você olhar com aquela garantia de quem está entendendo, se fizer uma cara ainda de quem está analisando assim, pronto. É o que ganha, assim, são pontos de atributo
que não vai ter ninguém que vai desconfiar que você não saiba muito de desenho. Então, pronto. O que é esse bendito lápis? Que tantas pessoas olham no lápis? Né? Então, por que ele fica tentando mover o lápis com a mente? Né? O que vem a ser isso? Muito bem. Então, a ideia do lápis é o seguinte. Num desenho de observação, então a gente está num espaço que tanto faz, tá? Você pode estar olhando um objeto real, quanto pode ser uma foto, pode ser uma projeção, o que for, tá? Então, essa ideia do lápis é você nada mais, nada menos de utilizar ele como uma régua. Então, pô, mas por que você não usa uma régua propriamente dita, né? Primeiro, você não vai literalmente pegar uma medida, é 3,5, é 7,45, sabe? Você não precisa ser exatidão, mas o lápis, primeiro, ele vai estar considerando que você está desenhando, né? Então, desenhando tradicional com o lápis, então já é uma ferramenta que vai estar à disposição. E com isso você vai estar utilizando, tanto faz lápis ou lapiseira, tá? O funcionamento é o mesmo da técnica, mas justamente o lápis, você vai fazer marcações nele, marcações com o dedo. Então você vai observar algo, então naquela distância que ele está, lembrando, tá? Nesse caso você tem que criar um gabarito. O gabarito que é o distanciamento do teu braço tem que ser o mesmo, senão isso se perde, tá? Então você vai fazer o distanciamento, geralmente braço estendido, porque você tem um controle da distância, né? Teu braço não vai crescer ou vai encolher durante o desenho, então você tem essa garantia que ele é sempre o mesmo. Se você arquear só o braço, é difícil garantir que você vai fazer o mesmo ângulo, então é mais complicado. Então, geralmente, estica. Nisso, você vai marcar com o dedão ali que medida corresponde àquela que você está enxergando. Então, você está olhando ali para o espaço, uma árvore, uma pessoa, seja o que for, vai lá, marcou com lápis a altura, por exemplo. Então, a altura, eu considerei que vai até aqui. Então, pronto, marquei. Então, vou lá, marquei a altura e agora a largura. Então, a largura é uma outra mudança, então você vai. Você fala, então eu pego essa medida agora e passo para a folha. Como é que eu passo para a folha? Você não vai passar literalmente essa medida, você até poderia, mas não é algo tão trivial de você olhar a observação e depois transpor isso. Você vai justamente fazer essa transposição da proporção, ou seja, se a altura é 1 e a largura é metade, você vai marcar uma altura qualquer da folha, você pode considerar até a folha toda como se fosse a tua altura, e depois você vai estabelecer que a largura obrigatoriamente é metade do tamanho dessa folha, e assim por diante. Então você vai estabelecer proporções. Vão ter umas medidas muito quebradas? Vão, como eu disse, você não vai ficar tão bitolado nessa questão da régua. Isso leva muito, é um processo semelhante que eu mostrei no início da aula de hoje com as formas geométricas. Então, mesmo que as tuas medidas não sejam exatamente iguais, então tem uma margem de erro aí, até porque é um processo muito visual, né? Você está ali tentando fazer uma experimentação das medidas, não é algo exato. Então você vai ter mais ou menos uma ideia e depois, com essas marcações, você vai ajustando o desenho. Não é uma garantia já precisão total, né? Você não tem uma precisão total. Espera aí, assistente. Você não tem uma precisão total das medições. Então, é algo que você vai experimentando as proporções, as medidas, e com isso vai garantindo essa construção do desenho como um todo. E aí, seguindo, dando exemplos, aqui. Quando vê desenhado muito bonitinho, assim, tá, quebra um pouco todo esse discurso que eu dei. Não é algo tão preciso, não sei o quê, mas só para vocês entenderem, tá? Então, algumas marcações. Então, fez a marcação de altura, fez algumas marcações de largura, isso justamente a pessoa observando e fazendo as marcações, mas não precisa ser algo tão preciso, tá? Você vai marcando, vai ajustando, é algo mais como base, para você ter uma ideia por onde começar, proporções, e é aquela história. Algumas pessoas vão adorar, algumas pessoas vão simplesmente odiar fazer esse processo de muita medição, medidas, enfim, experimentação, tá? Então experimentem e avaliem se isso é interessante ou não para vocês. Seguindo, outras coisas. Quando a gente tem mais de um elemento em cena. Então, um exemplo da imagem aqui, a gente tem uma garrafa e um copo. Com isso, a gente consegue estabelecer algumas relações de medidas. Então, beleza, quantos copos para dar a altura da garrafa? E às vezes é uma medida legal que te ajuda, sei lá, 2 copos para uma garrafa. Beleza? Mas raramente dá certinho, assim. Então,
algumas medidas às vezes são muito complicadas. Então, dá 2,35, sabe? É o que eu disse. Visualmente falando, é difícil estabelecer essas medidas quebradas, né? Então é algo muito complicado. Então, só para ter uma ideia, é 2 copos e mais um tanto ali. Não interessa quanto que é esse tanto. Você visualmente precisa estabelecer essa medida, mas não precisa colocar um número para isso. Vai ser 2,47. Você não vai ter que estabelecer uma medida, você vai simplesmente ter uma ideia, que é essa altura mais um tantinho. Então, pronto. Se você conseguir visualizar quanto que é esse mais um tantinho, é o que você vai marcar na folha. Propósito, isso mesmo. Outra coisa, altura de maçã e assim por diante, vocês entenderam, tá? E aqui é um exemplo clássico disso. Então, a gente tem uma maçã, duas, três, e quanto que é isso? Então, é 3,20, 3,17, não sei, não interessa. Tipo, são 3 e mais esse tantinho aqui. Pronto. Beleza. Seja quanto for, o importante é que você consiga estabelecer essa altura. E se não for, também depois você ajusta, tá? Então, é aquela história, a gente ainda está esboçando. Então, enfim, é aquela história de proporção, beleza. Como eu disse, é lindo, né, quando dá a medida exata, mas raramente dá. Então, você estabelece pelo lápis, tá? E você depois transporta essa medida do lápis. Você vai vendo depois na garrafa, vendo quantas vezes dá, e depois marca isso na folha, só faz a marcação ali. Seguindo, e aí você estabelece na folha, tá? Faz essas medidas, aquela história, esboço ainda muito fraco, tá? Um traço muito claro para você saber que eles estão ali, mas que não é algo que está marcando ou até atrapalhando a tua folha. Quando você definir esse traço, não vai ficar nada marcado. Enfim, seguindo. Espaços vazios, aquela coisa toda. Outra coisa que também ajuda, você não faz só as medidas, mas como você tem um controle de angulação também. Então, isso ajuda bastante. Então, você simplesmente, nesse caso, sim, você pode, da maneira que você transporta o lápis para olhar o objeto, você pode olhar o teu papel também para ver se o ângulo está correto. Então, essa inclinação. E isso vale tanto para espaços cheios quanto espaços vazios. Então, justamente, o telhado aqui é literalmente o ângulo do telhado, mas dá para ver essa quina aqui, na verdade, é o ângulo que sobra. Então, na verdade, a gente está usando a sobra aqui para estabelecer esse ângulo da quina e assim por diante, tá? Mais uma vez, são coisas para auxiliar. Se estiver complicando vocês, não vale muito a pena. E a ideia é isso, fazer um somatório, tá? Então a gente está somando coisas. E é justamente uma atividade para vocês treinarem, para a gente encerrar. A gente tem as formas geométricas simples, que a gente já estabeleceu, fez a silhueta, aquela coisa toda. Somando agora com essa parte, chegamos numa silhueta qualquer, tá? E aí, considerando, então, a medida da folha de vocês como sendo a moldura, então, o formato A4 padrão, tá? Nesse caso, e aí é importante, tá? Para quem não for utilizar a folha A4, que é aquela folha padrão, tá? O formato padrão de medida de folha, aquela coisa toda, tá? Então, tem uma aqui padrão, tá? Então, para quem não for utilizar, e aí sim, nesse caso, vale a pena de fazer, desenhar literalmente uma moldura nessa proporção. Daí, logicamente, se a folha de vocês for menor, fazer uma moldura proporcional ou maior, vice-versa. Mas é importante ter essa proporção da folha. O A4 é assim, 21 centímetros de largura por 29,7 de altura. Tá? Então é essa proporção. Vocês vão trabalhar a relação de proporção da seguinte forma. Vão poder trabalhar as mesmas regras, tá? Isso, na verdade, a gente está fazendo um somatório das técnicas anteriores, então pode utilizar as formas geométricas simples para a construção? Pode, com certeza pode. Só que nisso a gente vai somar outras considerações também, porque a gente vai estar fazendo tanto espaço cheio quanto espaço vazio. O que vem a ser isso? Então eu posso fazer algumas formas também do lado de fora para garantir esse somatório, de saber que tanto a parte de dentro quanto a parte de fora estão alinhadas, estão corretas. E às vezes eu posso até fazer inverso. Ao invés de desenhar a silhueta dessa parte de dentro, eu posso tentar desenhar formas geométricas aqui do lado de fora, que vocês acharem melhor. Sim.
Caderno de desenho, aí tanto faz, tá? Se ele for na horizontal ou na vertical, tanto faz, a medida é a mesma, tá? Só vai mudar a orientação. Geralmente esses cadernos de desenho, eles seguem o padrão A4 sim, tá? Mas para tirar dúvida, geralmente a capa dele, ou na contracapa, ele tem lá uma etiqueta bem pequena, ou ele fala na capa com um tamanho razoável, ele fala a medida da folha. Geralmente ele diz, tanto na frente quanto no verso ele fala. Geralmente é descrito isso, mas arrisco a dizer que se você não sentir que é muito grande, tá? Como disseram, pode ser A3, que na verdade é o dobro, tá? Mas geralmente o padrão, se for esses da linha escolar, são A4. Mas confere, tá? É sempre importante conferir. Enfim. Medidas internas, medidas externas, somatório dos dois, tá? Vai justamente reproduzir a silhueta. Então a gente vai ter essa preocupação agora de fazer um exercício muito próximo do que a gente fez anteriormente, com aquela parte interna com as formas geométricas, mas agora com essa preocupação também de fazer esse comparativo da parte de fora e ver se essas formas aqui indiretas correspondem também ao original. Então, essa referência original. Compartilhe no Discord, tá? A gente vai vendo, vai discutindo lá os resultados de vocês. E isso vai ser importante justamente para um conteúdo progressivo. Confiem que assim como foi compartilhado o plano de aulas, em breve teremos atividades não só para executar, mas também para entrega, tá? Então é importante. Isso aqui eu posso voltar, claro, mas esse material aqui vai ser compartilhado com vocês, tá? Então fiquem tranquilos. Sim, eu compartilho com vocês, não precisa ficar tirando print, não, calma, sem agonia. Beleza, tá aí, só precisa tirar o print. Vai, sem trapaço dessa vez, tá? Dessa vez é o pato, rolou aquela enganação da última aula, falar, meu Deus, e agora é ele, não é ele. Pronto, dessa vez é ele, tá? Então sim, dessa vez é o que vale é ele. Vocês podem treinar os outros também, tá? Como eu disse, é questão de prática, tá? É praticar, então tanto faz o exemplo, mas dessa vez agora é o pato, literalmente, depois compartilhem aí no Discord. Beleza, gente? Dúvidas? Vamos falando, deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa no chat rapidinho. Sim, a galera me sacaneando hoje. Hoje foi um dia bastante atípico, né? Então, por que não, né? Vou levantar a mão, não vou perguntar nada, só para sacanear. Deixa eu ver. Então, ó, Jasmine, fica a dica, tá? Depois confira aí as medidas. Eu arrisco a dizer que é A4, tá? Mas se não for, deve ser algo muito próximo disso. Beleza. Tem que fazer o desenho do pato? Sim, dessa vez é o desenho do pato, literalmente o pato. Tá bom, não vou olhar as fofocas, pode deixar, pode deixar. Na verdade, minha preocupação maior é só editar a parte que ficou sem nada, porque ninguém merece, né? Já basta vocês que estão aqui ao vivo conferindo aquela parte da queda. Não faz sentido quem for conferir o conteúdo gravado também perder esse trecho, né? Não faz sentido. Beleza, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato no Discord, tá? Então é importante que vocês pratiquem o conteúdo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, a gente vai se falando. Dúvidas e progressos, vão mandando no Discord, a gente vai conversando. E até uma próxima, até um próximo encontro síncrono. Peço desculpas aí pela confusão hoje. Hoje foi um dia bastante conturbado, mas espero que tenha dado certo. Fiquem bem, fica até uma próxima, até breve. Fiquem bem com saúde. Valeu, pessoal. Valeu.